De um lado, nós temos aquele vagabundo lá que fez aquele comentário no Twitter, o Said, não sei o quê, que eu mostrei mais cedo, que falou aquele absurdo, tá? E que foi recebido pelo ministro Alexandre Padilha, que aparentemente não, já confirmado aqui, tem um cargo ali na comissão de pessoa com deficiência na Câmara dos Deputados. Tá aí, com ele, Silvio Almeida. O Silvio Almeida, ele tá interessante no governo, porque assim, ele some de absolutamente qualquer questão relacionada aos direitos humanos, que é a pasta que ele comanda, mas vira e mexe ele aparece estando do lado ou se posicionando da maneira do lado de alguém que, por exemplo, como esse sujeito aí mostrou, não tem o menor pudor em falar o que fala na rede social X. Silvio Almeida, ele vai falar alguma coisa, assim, acho que no mínimo por ter tirado essa foto, ter recebido esse sujeito lá no Ministério dos Direitos Humanos, alguma coisa ele deveria falar. Mas me parece que nem depois de terem divulgado isso daí, ele vai sair da moita. Tô errado? Olha, Renato, aparentemente falar não é muito a do Silvio Almeida, não. Ele não tem esse negócio de se posicionar, sabe? Ele não é da índole dele, sabe? Se posicionar nessas coisas esquisitas. Se eu pudesse dar um conselho pro Lula, né? Tem sempre aquele chavão que ninguém deve dar conselho pra gente mais influente, poderosa e rica que você, mas eu vou dar essa ousadia pro Lula, cara, demite o Silvio Almeida. Tipo, tá pegando mal pro próprio Lula já, sabe? A gente achou que quem ia atrapalhar o governo Lula ia ser os ministros ali acusados de corrupção, etc. O Silvio Almeida era só acusado de falar bobagem sobre racismo mesmo, mas sobre corrupção ainda não tinha essa acusação. Tá pegando mal. E a gente vê que a gente tem em Brasília, tirando poucos deputados ali, evidentemente o Kim um deles, a gente tem uma oposição muito fraca, que num governo que tem certas coisas para falar, eu esperava que teria mais coisas para falar, é um governo ruim, no fim das contas, mas dá menos chance para a oposição falar do que eu imaginei. A gente vê que ainda essa oposição fraca consegue bater numa bobagem que a Janja faz aqui e acolá, consegue bater num não posicionamento do Silvio Almeida aqui e acolá, numa assessora que faz um comentário racista no Ministério da Daniele Franco, sabe? De tempos vem uma bobagem. E uma das bobagens mais recorrentes, além da Janja, né, que está atrapalhando o governo Lula de um jeito que nem a oposição está conseguindo atrapalhar, é a falta de posicionamento do ministro Silvio Almeida. E essa falta de posicionamento, uma vez, não viu. 2 vezes, será que está sem internet o Silvio Almeida? 3 vezes, acho que alguém sabotou a internet do Silvio Almeida. Na 4ª vez, já começa a ficar um pouco esquisito. Então vem Maduro no Brasil e agride uma jornalista, Silvio Almeida calado. Então teve aquele comentário lá da Daniele Franco, Silvio Almeida calado, a da assessora Daniele Franco. Teve aquele comentário do Lula sobre a guerra da Ucrânia, basicamente colocando ali uma equivalência entre os motivos, ali entre a culpabilidade entre Ucrânia e Rússia pela guerra. Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, calados. Tem ali os quase 50 mil mortos brasileiros todos os anos acontecendo. Silvio Almeida fica calado e quando para de ficar calado, ele toma assim um lado, mas ele começa a visitar os presídios, não as vítimas. E agora tem pessoas ali, terroristas, vagabundos do Hamas, degolando bebês, e o ministro dos Direitos Humanos também calado. E a foto que aparece dele é com o sujeito que fez piada, que fez troça ali com quem estava ali tentando escapar dos terroristas do Hamas. Ou seja, é uma posição fraca que a gente tem no Brasil, mas essa posição fraca está achando coisas muito óbvias para bater, e uma dessas coisas óbvias a bater é a incapacidade do Silvio Almeida condenar o óbvio. Sabe, não é que eu estou pedindo para ele revisar o livro dele sobre racismo estrutural, falar, gente, eu errei, e esse meu erro ali acabou levando milhares de negros a erro, o país inteiro a erro, a atiçar ainda mais divisão racial num país que adora se dividir racialmente. Não é uma coisa assim. Não é que eu estou pedindo uma grande política pública do Silvio Almeida para, sei lá, fazer qualquer coisa, para melhorar a segurança pública, sei lá, qualquer coisa. Não é que eu estou pedindo algo muito glorioso para o Silvio Almeida. Eu só estou pedindo para ele condenar um grupo que está estuprando mulheres. É só isso que eu estou pedindo para ele. E aparentemente ele não consegue. E aí eu não fico, tô naquela dúvida, será que eu quero que ele se posicione ou é melhor ele não se posicionar? Porque ao mesmo passo que eu sou oposição ao governo Lula, que eu quero que o governo Lula caia, eu também não quero que daqui a pouco a Reuters, o Daily Mail, o New York Times, o The Telegraph, o The Sun,
estampe nas suas capas que o ministro dos Direitos Humanos da República Federativa do Brasil, depois de muito tempo sem se posicionar, deu um posicionamento que praticamente é favorável ao Hamas. Que é isso que é a sensação que eu tenho. A sensação de que, pô, caraca, ele não vai se posicionar e, pô, se ele se posicionar, será que ele vai se posicionar da maneira correta? Não é nem o meu lado, é da maneira correta? Não, eu acho que ele vai se posicionar em defesa do Hamas. Então, eu quero que ele continue calado, que ele abra a boca, sabe? É muito triste a gente ter isso. E a gente saber que nos livros de história, a decisão, o que vai sair ali nos próximos livros de história, dos próximos 30, 40, 50 anos é ou o ministro dos Direitos Humanos viu bebês sendo degolados e ficou calados, ou o ministro dos Direitos Humanos viu bebê sendo degolado e defendeu quem degolou. Então esse é o Brasil que a gente está vivendo. Eu tava aqui lembrando, enquanto você falava, né, de outras pessoas, como por exemplo o senhor Celso Amorim. O Celso Amorim, ele é meio que o chanceler do governo, né? O chanceler Mauro Vieira, ninguém dá muito a mínima para ele. O Lula concentra tudo nas opiniões no Celso Amorim. Então, ele concentra tudo no Celso Amorim. E o Celso Amorim é o cara que, de fato, ecoa a opinião do governo brasileiro na política externa. Então, o Celso Amorim, ele ecoa as posições do governo no âmbito internacional. Nesse caso do Hamas, obviamente, o Celso Amorim, né, não foi condenar o Hamas como um grupo terrorista. Tanto é, meus caros amigos, que este ano foi publicado um livro que tem o seguinte nome, eu vou até ler aqui. Eu participei até de um debate hoje que a gente falou sobre isso, que o Celso Amorim, ele escreveu o prefácio do livro Engajando o Mundo, a construção da política externa do Hamas, do senhor Daoud Abdullah. E o Celso Amorim, no prefácio que ele escreveu, ele falou o seguinte: fiquem muito encorajados com as palavras finais do autor. Através de maiores esforços diplomáticos e alianças globais, o Hamas pode desempenhar um papel central na restauração dos direitos palestinos. Olha só que coisa linda, Celso Amorim. Livro publicado esse ano, pessoal. O Celso Amorim é aquele cara que defende a Venezuela, que quando esteve na Ucrânia, visitou a cidade de Butchá, onde houve um massacre, onde corpos foram empilhados nas ruas, e disse que aquilo, na verdade, não dava para tirar muitas conclusões, porque eram apenas fotos, né? Não dava para tirar conclusões. Então, esse é o governo petista e a sua política externa. Vira e mexe, eu recebo: Renan, sou de Estado. Renan, sou de São Paulo. Renan, sou de não sei o quê. Você quer ir no Congresso, tá com alguma dificuldade? Renan, não tô com grana, que às vezes a grana, você tá pensando no PEC todo. Se inscreve aqui, nós vamos entrar em contato com você. Você vai no Congresso. Vai entrar em contato nossa equipe com você. A galera entra mesmo. E a galera vai... Você vai conseguir no Congresso. Vai ser o maior evento de política do ano.